Olá pessoal, meu nome é Luiz Paulo, eu vou ser o professor de vocês de Biologia 4 ou Biologia D, conforme está na apostila de vocês. Como a gente não teve o nosso primeiro encontro ainda pessoalmente nas aulas, e por enquanto vai ser só essas aulas virtuais, eu só vou me apresentar rapidamente. Eu sou biólogo formado pela Universidade Federal do Paraná e fiz o mestrado e o doutorado também na UFPR, no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Bom, durante esse ano eu vou dar algumas aulas para vocês de genética molecular, de biologia molecular. Vou falar um pouco também sobre evolução e de histologia, que é o estudo dos tecidos. Bom, essa aula, embora seja uma aula introdutória, ela é uma aula extremamente importante, porque a gente vai falar bastante de DNA, a gente vai falar de mutações, que é o que está em alta agora, porque a gente sabe que o vírus, o coronavírus, ele já sofreu algumas mutações, vindo lá da China, depois passando na Europa e chegando aqui no Brasil, ele já tem algumas características próprias do vírus daqui do Brasil, que é diferente do vírus lá da Europa e da China, é um pouco diferente, ele já sofreu mutações. Então, é isso que a gente vai falar também aqui na nossa aula sobre mutações. Então, provavelmente esse assunto tem grande possibilidade de cair no vestibular da UFPR, também no Enem e em outros vestibulares do Brasil, ok? Bom, então a primeira pergunta que a gente tem que responder é o que é a genética molecular? O que a gente vai estudar hoje? Então, a genética molecular ela se define por ter uma função estudar a função e estrutura dos genes de qualquer organismo a nível molecular, seja um vírus, uma bactéria ou então um organismo de células eucarióticas. Então, é essa a intenção da genética molecular. Além disso, ela investiga as características hereditárias e como elas são determinadas, como elas são passadas também para outros descendentes. Então, essa genética molecular, ela vai também investigar, por exemplo, as características genéticas da presença de uma ou mais proteínas produzidas por uma determinada célula, como a melanina. No caso, a melanina, que está presente em algumas partes do corpo, como nas células da íris, sabe-se que quanto mais melanina, mais escuro fica o olho. Então, o teu olho vai ser um castanho mais escuro, um castanho mais claro. Isso vai depender da quantidade de melanina. Também no cabelo. O cabelo, quanto mais melanina, mais escuro ele vai ser. Ok? Em relação às proteínas. As proteínas são formadas como? Elas são formadas a partir de aminoácidos, essas pequenas moléculas. E existem aqui duas classes de aminoácidos, os naturais e os essenciais. Os naturais, como o próprio nome já diz, é natural. O nosso corpo mesmo que produz ele, como a glicina, a alanina, a arginina, a serina, entre outros. Mas também tem os essenciais, que o nome já diz, ele é essencial, ele é extremamente importante. O problema é que os essenciais eles não são produzidos pelo nosso corpo. E sim, nós adquirimos eles através da alimentação de alguns alimentos, como a fenilalanina, a valina, entre outros. Então, é bom deixar bem claro aqui, os naturais são produzidos pelo nosso corpo e os essenciais a gente só obtém através dos alimentos, beleza? Aqui, só para vocês terem uma noção de como é que funciona esses aminoácidos, o que a gente vê aqui é a fórmula geral de um aminoácido. Aqui à esquerda o grupamento amina e aqui à direita o grupamento carboxila. O que vai diferenciar um aminoácido de outro é essa parte aqui, o R de radical. Então, quanto maior ou menor esse radical, ele vai fazer com que seja produzido um tipo diferente de aminoácido. Um radical maior, um radical menor, vai produzir um aminoácido diferente. Ok? Então, essa daqui é a fórmula básica de um aminoácido. Isso daqui vai ser importante para os próximos slides, que eu vou mostrar como se liga um aminoácido no outro. Ok? Então, aqui, só para vocês verem como é que funciona, é uma proteína grande. E a proteína tem alguns aminoácidos ligados entre si. Então, existem diversos tipos de proteína. Eu vou falar, por exemplo, da insulina, que tem 51 aminoácidos depois, mas também tem a apolipoproteína, que é uma proteína transportadora de colesterol no nosso sangue, que ela tem em torno de pouco mais de 4.600 aminoácidos. Então, é uma proteína com muitos aminoácidos. Mas, então, só para deixar claro aqui, as proteínas elas são feitas a partir de aminoácidos. A ligação entre esses aminoácidos produz uma determinada proteína. Bom, então as proteínas, como eu já disse, elas são formadas por pequenas moléculas, como os aminoácidos. Então, o que a gente vê aqui à esquerda são vários aminoácidos ligados entre si, formando uma proteína. Então, existem inúmeras proteínas formadas por uma quantidade diferente de aminoácidos. Aqui à direita, o que a gente vê
são os aminoácidos ligados entre si, formando a proteína insulina, que é muito importante no nosso organismo, que é secretada pelo pâncreas. Pessoas que têm dificuldade, que têm a deficiência, na verdade, de produzir a insulina, têm muito problema no seu organismo, como a doença de diabetes. Então aqui é só um exemplo da insulina ligando os seus aminoácidos, como a fenilalanina, a valina, a leucina. Então são vários aminoácidos dispostos de forma correta para formar a proteína de forma correta, que é a insulina, ok? Então, por que isso é importante? Por que os aminoácidos têm que estar na posição correta? Não pode ter ausência ou presença de outro aminoácido diferente. Por quê? Caso isso ocorra, por exemplo, a ausência de um aminoácido ou a troca de um aminoácido pelo outro, a gente chama de mutação. A mutação ela pode ser maléfica ou pode ser benéfica. No caso aqui, uma das mutações que causa uma doença grave, que é a anemia falciforme, a gente vê que na doença da anemia falciforme, as hemácias elas têm um formato diferente da hemácia normal. A hemácia normal ela tem uma parte aqui mais côncava e a hemácia falciforme tem esse nome porque ela parece uma foice. Então, as pessoas que têm essa hemácia falciforme têm muitos problemas no organismo. Então, isso é importante a gente estudar. As mutações elas podem ser benéficas ou podem ser maléficas. Nesse caso da anemia falciforme, obviamente, ela é maléfica. Então, relacionando com genética, isso é importante porque, no caso da anemia falciforme, para uma pessoa ter essa doença, ela precisa que os pais sejam responsáveis por passar esses genes para ela. Então, não basta só o pai ou só a mãe, os dois têm que ter. Se só o pai tiver esse gene responsável por essa doença e a mãe não, a criança vai nascer saudável, mas vai transportar esse gene para ela, mas ela não vai ter a doença. Caso a mãe e o pai tenham esses dois genes que causam essa anemia falciforme, a criança sim vai ter a doença. Por isso é importante o estudo da genética molecular, porque ela estuda também outras e inúmeras doenças no ser humano e em outros organismos também, ok? Então aqui, relacionando com o assunto que está em alta, né, que é o coronavírus, a gente vê aqui o coronavírus. Então é importante a gente diferenciar aqui primeiro o que é SARS-CoV-2 e a COVID. SARS-CoV-2 é o nome do vírus, o SARS quer dizer Síndrome Respiratória Aguda Grave. COVID-19 é a doença que ele transmite. Então não vamos confundir o nome do vírus com o nome da doença. Então é importante falar sobre esse vírus aqui nessa aula, porque um estudo publicado pela Universidade de Minnesota, por pesquisadores que fizeram esse estudo lá, eles viram que uma proteína que se chama spike, ela sofreu mutação desse vírus, diferente dos outros coronavírus. Essa proteína spike sofreu uma mutação e fez com que ela ficasse um pouco mais compacta, e isso favoreceu ela a se ligar a receptores de células humanas, e aí o vírus conseguia entrar de forma mais fácil nas células do humano. Então, essa mutação nessa proteína, no caso, foi benéfica para o vírus, mas obviamente foi maléfica para o ser humano. Então, existem essas diferenças, né? A mutação pode ser benéfica para alguns organismos e maléfica para outros. Mas por isso é importante estudar esse tipo de estudo, né? Fazer esse tipo de investigação. Verificar mutações em proteínas, em aminoácidos, para ver qual que é o benefício ou o malefício que ele traz, ok? Bom, então a gente já falou dos aminoácidos, como eles formam as proteínas, mas a gente precisa saber como um aminoácido liga no outro para formar essa proteína. Então, primeiro vocês precisam saber que vários aminoácidos juntos formam peptídeos. Muitos aminoácidos juntos formam polipeptídeos. Poli quer dizer muitos, então muitos peptídeos, ok? Então, como é que ocorre essa ligação entre um aminoácido e outro? Bom, então, como eu já tinha mostrado para vocês aqui, um aminoácido ele tem essa estrutura química aqui básica, o R vai fazer com que varie o tamanho desse aminoácido, vai fazer com que varie o nome, o tipo de aminoácido produzido. Então, como ocorre essa ligação entre esses aminoácidos? Então, essa ligação a gente chama de ligação peptídica. Então, essa ligação ocorre entre aqui a hidroxila de um aminoácido com um hidrogênio que está ligado ao nitrogênio de outro aminoácido. Então, acaba formando água. Então, essa ligação peptídica une dois aminoácidos e acaba formando água aqui, ok? É uma ligação simples, como a gente pode ver, não tem nada demais, mas é sempre bom a gente saber. Outra coisa que é bom a gente saber é o cálculo do número de ligações peptídicas. Por exemplo,
A insulina ela tem 51 aminoácidos. Para saber quantas ligações peptídicas ela faz, é só diminuir o número de aminoácidos por 1. Então, por exemplo, se ela tem 51, o número de ligações peptídicas é 50. Então, por que é menos 1? Porque o último aminoácido da proteína, ele não vai se ligar a ninguém. Então, ele não vai fazer mais nenhuma ligação. Então, ele tem 51 aminoácidos, o último não vai fazer nenhuma ligação, então vai ter 50 ligações. Por exemplo, uma proteína que tem 2.000 aminoácidos, ela vai ter 1.999 ligações peptídicas, ok? Então, outra parte que é importante a gente saber é como a célula sabe que tem que montar corretamente os aminoácidos. Então, a gente viu que os aminoácidos têm que estar dispostos de uma maneira correta para formar a proteína de forma certa, para ela ter a função e exercer a função de forma correta, né? Então, o que a gente vê aqui é as informações estão dentro de filamentos proteicos, que nós chamamos de cromossomos. Os cromossomos estão dentro do núcleo celular das células eucarióticas. E dentro de cada cromossomo existe uma molécula de ácido desoxirribonucleico, que a gente chama de DNA ou de ADN. Mas a sigla que a gente conhece, obviamente, que é a sigla que vem do inglês, é DNA, ok? Dentro do DNA existem pedaços interligados, que nós chamamos de genes. Eles são como se fosse uma fórmula, uma receita para uma determinada proteína. Então, fica bem nítido nesse desenho aqui, por exemplo, o DNA e partes do DNA é um gene. Então, aqui é meio que um resumo da aula. O que a gente vê aqui embaixo é uma célula eucariótica com o núcleo celular. Dentro do núcleo celular tem os cromossomos têm o DNA. Ao redor do DNA, é bom a gente saber aqui, tem as histonas. As histonas são proteínas globulares que estabilizam a dupla fita de DNA. E aí que dentro do DNA tem pedaços dele que nós chamamos de gene. O gene, quando passa pela transcrição, pela tradução, ele vai codificar para uma proteína. Okay? Esse daqui é só um resumo, mas nas outras aulas a gente vai ver o processo de replicação, de transcrição e de tradução bem separadamente, bem explicado mais a fundo, beleza? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a constituição química do DNA. Bom, então a gente já viu que o DNA é importante por causa das mutações e tudo mais, mas do que ele é feito? O DNA ele é feito de nucleotídeos. E o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é a junção de um grupo fosfato, de uma pentose, no caso do DNA um açúcar desoxirribose, e uma base nitrogenada. No caso aqui é a pirimidina e a purina. Okay? Então o DNA ele é basicamente isso, ele é formado por nucleotídeos com fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Esse açúcar aqui é uma pentose, uma desoxirribose, por isso o nome DNA. Se fosse uma ribose, seria um RNA, que é o material genético do coronavírus. Então é bom lembrar, o material genético do coronavírus não é DNA, é RNA. Alguns vírus têm DNA, que a gente chama de adenovírus. No caso do coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem RNA como material genético. Bom, então o DNA é como se fosse um zíper, a gente tem que imaginar dessa maneira. E cada encaixe desse zíper é como se fosse um nucleotídeo. Então, quando o DNA se fecha, os nucleotídeos se encaixam. E aí, o DNA forma a dupla fita de DNA. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que imaginar. Os nucleotídeos se encaixando e formando a dupla fita de DNA, ok? Então, como eu disse para vocês, o DNA ele é formado por uma desoxirribose, que é um açúcar, uma pentose, por um fosfato e por uma base nitrogenada. Aqui tem várias coisas para a gente aprender. Existem dois tipos de bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas, ou purinas e pirimidinas. As púricas são a adenina e a guanina. As pirimídicas são a timina e a citosina. Então, como é que a gente faz para memorizar isso? Alguns professores até ensinam um macete que é bem bacana. Por exemplo, para decorar que a adenina e a guanina são púricas, o que a gente lembra da palavra púrica? Seria pura, pureza. Uma substância pura que a gente conhece é a água. Então, a água, AgUA. Então, Ag a gente sabe que é a adenina e guanina. Então, elas são púricas. Tá, mas como é que eu faço para lembrar das pirimídicas? Bom, aí é por exceção. Se você sabe que as púricas são adenina e guanina, as pirimídicas vai ser a timina
e a citosina, ok? Isso para o DNA, não para o RNA. Para o RNA a gente vai ver mais para frente como que funciona. Mas então, as púricas, adenina e guanina, elas têm uma diferença em relação às pirimídicas. As púricas, elas têm 2 anéis aromáticos, como a gente pode ver aqui. As pirimídicas não, elas só têm um anel aromático, ok? Bom, então como que ocorre essa ligação entre as bases nitrogenadas que compõem o DNA? Então a gente precisa saber como se liga esses nucleotídeos. Então, o que ocorre é a ligação fosfodiéster, não confunda com a ligação peptídica. A ligação fosfodiéster é a união dos nucleotídeos através de um fosfato com a pentose de outro nucleotídeo. Então, o carbono 3 de um nucleotídeo sempre vai se ligar ao carbono 5 do nucleotídeo seguinte. É o que a gente vê, por exemplo, nessa fita aqui, não na dupla fita. A dupla fita são as duas. Nessa fita à esquerda aqui. O que a gente vê é o carbono 3, usando fosfato como ponte, se liga ao carbono 3 da pentose. O carbono 3 aqui se liga ao carbono 5 do nucleotídeo seguinte através do fosfato. Novamente aqui, o carbono 3 se liga ao carbono 5 usando fosfato como ponte. E aí você vai me perguntar por que tem essas flechas. Na verdade, isso daqui é o sentido dela. O sentido dessa fita aqui, da ligação dessa fita, é 5', 3'. Por quê? Porque o carbono 5 ele não está fazendo ligação com nenhum nucleotídeo, com nenhum carbono aqui para cima. E o carbono 3 aqui também não está fazendo ligação com mais nenhum nucleotídeo. Então, o sentido 5', 3'. Na outra fita é o contrário. Aqui a gente vê o 5' e aqui o 3'. Ok? Então, a gente vê o carbono 5 usando como fosfato, fazendo uma ponte com o fosfato, se ligando ao carbono 3. Aqui o carbono 5 se ligando ao carbono 3, utilizando o fosfato de novo. Aqui de novo o carbono 5, utilizando o fosfato como ponte, ligando ao carbono 3 do outro nucleotídeo. Mas aqui é o contrário, aqui o sentido é 5', 3'. Beleza? Então o que a gente viu aqui é que o DNA é uma dupla fita, só que é antiparalela. Então uma vai em um sentido e a outra vai em outro sentido. Ok? Não é as duas, por exemplo. As duas não seriam 5' aqui e 5' aqui. Não, uma é 5' aqui e a outra é 3' aqui. Beleza? Então as duas fitas, a dupla fita de DNA são antiparalelas. Bom, então a gente viu como que os nucleotídeos se ligam em uma das fitas, mas a gente precisa saber como que as duas fitas se ligam. Elas se ligam através das pontes de hidrogênio. O que são essas pontes de hidrogênio? Elas são pontes que ligam as bases nitrogenadas. Então, por exemplo, aqui à esquerda a gente vê uma guanina se ligando a uma citosina, ou uma adenina se ligando a uma timina. Aqui é importante vocês saberem, a adenina sempre vai se ligar à timina e a guanina sempre vai se ligar à citosina no DNA. No RNA acontece um negócio diferente que eu vou falar para vocês em outra aula. Mas aqui o foco, como é o DNA, a gente vê que a guanina liga a citosina, a adenina a timina. Aqui fica mais claro nessa imagem à direita. A gente repara aqui que a ligação entre guanina e citosina tem 3 pontes de hidrogênio e a adenina e timina tem só 2 pontes de hidrogênio. Então vai ser sempre assim. Então não ocorre 3 pontes de hidrogênio entre adenina e timina, ok? Então qual é a diferença dessas 3 pontes para essas 2 pontes de hidrogênio? Alguns pesquisadores mostraram que o DNA que tem uma grande quantidade de guanina e citosina fazendo ligação entre si, eles têm 3 pontes de hidrogênio. Esse DNA ele é mais estável a altas temperaturas, então ele resiste mais a altas temperaturas. Por quê? Porque 3 pontes de hidrogênio é mais forte que 2, né? É meio óbvio, mas a gente precisa saber disso. Um DNA que tem uma grande quantidade de GC, que a gente chama de guanina e citosina, é mais estável a altas temperaturas do que DNA que tem mais adenina e timina do que guanina e citosina. Ok? Então, o que a sequência de bases nitrogenadas nos revela? Essa parte aqui é importante também. Porque a gente viu as bases nitrogenadas, a gente viu os aminoácidos, a gente viu a formação de proteína, mas o que isso quer dizer? Então, sabe-se que a cada sequência de 3 bases nitrogenadas, como por exemplo, uma timina, adenina e citosina, formam um códon. Esse códon vai formar o quê? Um aminoácido, que a gente já viu. E como eu tinha dito lá no começo, vários aminoácidos juntos formam o quê? Uma proteína. Então, a gente parte de um princípio bem pequeno, vai para o aminoácido e depois para uma proteína. É o que a gente vê aqui, por exemplo, ó, um UGG. O U é a uracila, que está presente somente no RNA. E eu vou falar em outra aula como é que funciona isso. Mas só para vocês saberem.
Um UGG forma um códon, uma palavra. E aí esse códon vai formar um triptofano, por exemplo, um aminoácido. Aqui o UCA vai formar um códon, vai formar então um aminoácido serina. Juntando tudo, vai formar então uma proteína. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, como timina, adenina e guanina unidas, juntas na mesma sequência, formam um códon. Esse códon vai designar para um aminoácido específico. Esse aminoácido, quando se liga a vários outros aminoácidos, vai formar então uma proteína. Beleza? Mas qual a importância do estudo do DNA hoje em dia? Né? Bom, a importância é extremamente alta, né? Existe a produção de insulina humana através da manipulação genética, então o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Os cientistas manipulam o DNA, colocam, inserem diferentes tipos de genes em um DNA para fazer com que esse DNA produza uma determinada proteína, por exemplo, para uma determinada função. Aí pode-se criar, por exemplo, só dando um exemplo bem genérico, fazer com que um milho tenha uma espiga maior, tenha uma planta maior, dê uma quantidade maior de espiga. Aí você pode manipular o DNA dele para que um gene específico de crescimento do milho ele seja mais expresso. Daí formam um milho maior. A produção de insulina humana, por exemplo, é algo muito importante. Pessoas que não produzem insulina têm que consumir essa insulina geneticamente modificada, né, para humanos. Então, usa-se DNA bacteriano com células humanas do pâncreas que produzem essa insulina. Então, faz toda a manipulação genética e, a partir disso, tem essa insulina humana para ser comercializada. Vacinas também são importantes para fazer. Então, usa-se um plasmídio vazio. O plasmídio, no caso, seria um DNA circular de bactéria, que ele é de fácil manipulação e de fácil replicação. Então, coloca-se parte da cópia do DNA do patógeno, junto com o DNA plasmidial, e aí faz uma grande quantidade desse DNA recombinante, né? Então, a partir de vários outros processos, faz a vacina de DNA. Então, a importância do estudo do DNA é extremamente alta, principalmente nos dias de hoje, né? Tanto do estudo do DNA como do RNA, que é o material genético do coronavírus. Então, fazer o sequenciamento do DNA, do RNA, ele é extremamente importante por causa disso, para saber como o material genético de um determinado organismo se comporta, quais são as mutações que ele tem, o que se deve estudar nele mais específico, né? Quais os genes que se deve estudar. Então, por isso a importância do estudo do DNA e, claro, obviamente, do RNA. Beleza? Então, pessoal. Bom, pessoal, então era isso. Se alguém tiver alguma pergunta em relação à aula ou em relação ao resumo que eu coloquei lá no Google Classroom ou até mesmo aos exercícios, pode me mandar e-mail, pode me mandar alguma pergunta lá no Google Classroom que eu respondo assim que puder. Eu também vou colocar o gabarito da lista de exercícios que eu coloquei lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar à disposição. Beleza? Então, bons estudos aí e até mais.